esse caso em que a criança não conseguia comer nada sólido, agora começou a comer comida sólida, ganhou 2 quilos, se vira na cama, consegue ficar em pé, segurando os dedinhos da mãe, né, para apoio, e não está dormindo tanto, né, e não está tão irritada assim. E numa criança, que tipo de mentais você vai conseguir obter? Então, a criança de 2 a 6 meses, ela foi prematura, então não tem como tomar mentais. Então, essa é... Que tipo de doença é? Essa é o quê? E a preocupação da mãe é que ela estava era doentio e magrinho. Então, e de novo, essa é uma doença unilateral. É a que nós chamamos, né, assim chamada doença unilateral. Não mental, mas física. E, portanto, a abordagem tem que ser a mesma. A trajetória tem que ser a mesma que a gente tomou no último caso. Nós temos que descobrir as características, sintomas característicos nesse paciente e a disposição original da criança. A disposição original da criança é que ela é irritadiça, irritável, tem que ser carregada o tempo todo. Carregada o tempo todo. Tem mais alguma coisa? Alguma característica física bastante forte, marcante, que vocês viram, observaram? Alguma característica física forte, marcante, que vocês observaram nessa criança? Seja do histórico, seja da observação. Muitas pessoas, durante o intervalo, me falaram do remédio. Tá muito claro, né? Foi fácil. Qualquer pessoa daria camomila para essa criança. Ela quer ser carregada, irritadiça, calorenta, sedenta, pendurada na mãe, choro muito alto, não come, né? Mas há algo muito característico no nível físico. Vocês não estão prestando atenção, né, gente? Ao histórico. Então, quando eu chego ao vídeo, vocês esqueceram toda a história, todo o caso do paciente. Né? Vocês têm que fazer exercício de memória, todo mundo. Né? Para a memória ficar aguçada. O que é anormal nessa criança? Eu estou dando para vocês uma super dica, tá? O que não é normal para a idade dessa criança? O aspecto, sim, sifilítico. O que mais? Bandiche. Ela tem que ficar ereta, né, o tempo inteiro. Ela não se deita. Very good. Né? Tem que ficar ereta. Ela teve um desenvolvimento atrasado, né? Porque é prematura também, né? Mas parece que uma falta de tonicidade, né? Yeah, muscle tone, lack of weight, lack of tonicidade, né? Falta de peso, né? Prematura. In her physical generals. Algo físico, nos gerais físicos. Não é náusea, é mais do que náusea. É? Fala. É um vômito explosivo. Tem mais alguma coisa? Esses são os particulares físicos.
os gerais físicos. A diarrhea. Sono. Quantas horas essa criança dorme? 18, 19 horas. É normal para uma criança? Não. Então, o sono, eu falei para você, os aspectos físicos, se você prestar atenção ao aspecto físico, metade, 70% dos seus casos vão ser resolvidos com muito mais facilidade. A mente é importante, eu não estou falando que não é importante, mas é tão difícil, né? Porque se eu falar os sintomas mentais, cada um pode interpretar de uma forma, mas os físicos não, são claros, são objetivos. Uma criança que dorme 18, 19 horas por dia não é normal. Para qualquer idade não é normal. A não ser que seja um neonato, né? Senão não é normal. Nós estamos esquecendo de uma coisa que é muito importante aqui. Não? Muito importante. Eu não sei se é isso, mas aquela dificuldade dele com a alimentação, por exemplo, com o leite da mãe, aquilo ali é considerado, não é muito importante? Por exemplo, não manifestava desejo pelo leite da mãe, não ganhava peso, não? No. Okay. No. Mother's, the only thing in fact he had was mother's milk, but the external food. Mas ele tomava o leite da mãe, mas outro tipo de comida, ele tinha que ser forçado. Estão esquecendo, né, que uma criança nós temos que tomar o histórico da mãe durante a gravidez, né? Gente do céu, o histórico da mãe, não? Sim. Eu acho que vocês são todos confusos hoje, como eu disse de manhã, né? Eu confundi vocês hoje de manhã e vocês ainda não saíram desse choque. Essas doenças unilaterais são confusas. Então, histórico da mãe, né? Qual era o histórico da mãe aqui? Fale no microfone, senão a intérprete não ouve. E fale um de cada vez. Um de cada vez, tá? Para eu poder entender. Não queria gravidez, a rejeição. A mãe não queria gravidez, rejeitava. Queria fazer aborto. Yes. So what happened? E aí o que aconteceu? Ela foi forçada a aceitar a gravidez. Yes. And so what happened ultimately? What was the result? E qual foi o resultado, no final das contas? Prematuridade. Nasceu antes, nasceu prematuro. Exactly. So, what did the mother do? Rejeitou. E o que a mãe fez? Ela expulsou, né, por assim dizer, o bebê do útero, né? Ela não queria essa criança, ela estava rejeitando essa criança. Então ela, de uma forma ou de outra, expulsou a criança do útero muito antes do que deveria. E quando você toma veneno ou algo assim, o que você faz? Você toma um remédio, né, para causar vômito, para retirar, né, aquela substância. E aí, o que ela fez? Ela expulsou a criança do útero. Então, nós estamos procurando
um remédio que cause esse sentimento, esse sintoma. E a rubrica que eu tomei foi sono incapaz de resistir, sono, carregar desejo de ser em posição ereta e gravidez não desejada. E a reação a essa gravidez desejada seria expulsar o bebê, e ela tinha tipo nojo do bebê, e aí o bebê tinha nojo da comida e aí vomitava. E aí nós sabemos que o remédio que causa esse tipo de vômito forçado é antimônio, tartárico. Tartárico é o emético que induz o vômito, né? Ele é um emético que induz o vômito. Não havia uma rubrica para a mãe, né? Esse remédio, o tartárico, né, é um emético. Então ela empurrou para fora, expulsou a criança, né? Então fez com que a criança ficasse sifilítica. E o Márcio está me dizendo que está na rubrica, não está no repertório completo. Está lá, mas aparece. E quantas marcas? 2 marcas. Está lá, presente. É o estado da mãe, ela se sentia solitária, abandonada, forsaken, sentimento de abandono, forsaken feeling, mas eu não encontrei, essa rubrica não está no repertório completo, mas é a sensação de que a mãe, esse sentimento que a mãe tinha em relação à criança, expulsá-la. E é por isso que a criança tem esse tipo de sintoma. Sitting. Erect. Erect. Yes. Sitting, but... Sitting erect. Sitting erect. It's a whole. The full rubric is carried desire to be sitting erect. I have brought it down like this. If you take it here, you'll see sitting erect. Only remedy, Antim-Tard, and eu diminuí o tamanho do slide, mas aí dá para ver que é carregar desejo de sentar em posição ereta, né? No meu livro tinha um exemplo de um pai e uma mãe cujo filho tinha que ser carregado a noite inteira. Uma criança que tinha comia cabelo, o picacismo, né? A comida que não é para ser comida. É uma criança muito teimosa, obstinada, e no primeiro caso que nós vimos, era um remédio raivoso, era um remédio obstinado. Então, nós usamos a pendo como remédio para crianças, né? Mas deveria ser usado com mais frequência, mesmo nos adultos. É claro, tem uma faceta diferente, um quadro diferente. No primeiro caso, tem aquela apresentação de ser muito dócil, muito quieto, mas ao mesmo tempo inteligente, mas quieto e nervoso. Aqui, irritadiço, né? Irritável, irritadiço, e vocês têm esse infelicidade, esse descontentamento. Então, voltando para o caso da esquizofrenia, aqui, periodicidade, movimentos espasmódicos, né? Licopódio, antitê, né? Sulfur, natrumur e Rostox. Então, mesmo no primeiro caso, tá vendo? Antitart, né? No primeiro caso também, olha só. E no segundo caso foi mais óbvio, porque uma criança pequena, né?
que ainda é muito não poluída, né? Não tem cicose, só sora. E tinha a sífilis, mas ele estava se apresentando para a gente em sora, porque na esquizofrenia tem muita cicose. Por isso que tinha aquela fachada, né? Que ficava cobrindo os sintomas. A periodicidade, espasmos, sono durante, né? Nós tínhamos os gritos durante o sono, etc. Dessas rubricas que estão no slide. Eu acho que está. Vamos estudar o antimtat para que nós possamos usá-los em outros casos. Antimônio tartáricum. Raiva. Raiva. A disposição básica do antimônio tartáricum é raiva. Transtorno de opor, raiva. Aborrecimento. Raiva alternando com felicidade, alegria. Raiva alternando com exuberância. Então, tem diferentes facetas. Uma é a raivosa e irritável, e a outra é alegre, até o ponto de se tornar exuberante, muito vivaz. Então, estados alternados. Então, a raiva alternando com a exuberância. Raiva na criança, que é um bom remédio para crianças. A gente nunca pensa nesse remédio para adultos. Eu acho que a gente deveria usá-los mais em adultos. Raiva na coqueluche. Mesmo quando olhar a raiva mesmo quando a pessoa está olhando para ela, tá? Você olha para a criança e a criança fica irritadiça, com raiva, quer ficar sozinha, tá? Não só fisicamente, mas não quer nem ser olhada, não quer nem que alguém a olhe. É como camomila, é bastante semelhante à camomila. O histórico físico, se nós vimos essa criança, quase parece camomila, né? Gosta de ser carregado, irritável, chora bastante alto, grita, berra. É quase como camomila. Mas o histórico da mãe é muito importante. E o aspecto do sono, né, da criança, muito importante. Ou se na infância, aquele paciente psiquiátrico lá, se ele tinha alguns sintomas de antimônio? No, I have not asked that. Não, eu não perguntei. Why? He's already got better. Ele já melhorou, né? Né? Ele já melhorou, né? Se eu continuar a fazer isso, a ficar perguntando aos pacientes o tempo todo, a minha clínica não vai caber as pessoas. Aliás, eu não vou ter tempo de atender todo mundo. E o segundo caso, 200. First case, schizophrenia. The first case repeated. Esquizofrenia repetido, um M 2 ou 3 vezes, e no segundo caso, 200 repetido, aliás, não repetido, só dose única, desculpa, no primeiro caso, 1M, no caso de esquizofrenia, uma doença mental, então a gente vai alto, né, uma potência alta, porque há muita dinamicidade, então você usa uma dose alta. Então não há muitos sintomas físicos, então você vai alto nisso. No segundo, é uma criança sifilítica, então potência média, porque eu estava preocupado com a vitalidade da criança,
E se houvesse uma agravação, a criança não conseguiria tolerar, né? E de repente ela teria que ser hospitalizado com uma diarreia, qualquer coisa assim. Então, porque ela já tinha um peso baixo. Então eu prescrevi 200, né? Porque eu fiquei receoso. Então é um remédio raivoso. Quando a gente pensa num remédio desse, a gente pensa na Nux vomica, na camomila. A gente pensa Nux vomica, arsênico, Staphylococcus, Volocen. E também o Antimonium tartaricum, que é um remédio raivoso também. O Carbo V também são relacionados à raiva suprimida. E nunca pensem imediatamente nisso quando vocês pensem no Antintart. Ele também é correlacionado à raiva, ele é também um remédio raivoso. Outro sintoma onde o Antimonium vem sendo bastante útil é no caso daqueles pacientes semicomatosos ou comatosos que estão em coma, e aí você estimula o paciente, você faz uma pergunta, ele responde e aí o estupor volta. Você faz a pergunta lá na UTI ou para um paciente que esteja em coma, você faz a pergunta para o paciente e aí depois da resposta aquele estupor volta e você vê que a pessoa ou está com ventilação mecânica, pode ser uma questão de problema respiratório. Isso tudo é relacionado ao Entitá. Também a náusea pode gerar muita ansiedade. E também a ansiedade pode vir com a náusea. Ou seja, você tem ansiedade decorrente da náusea e a náusea decorrente da ansiedade. Uma coisa puxa a outra. Então, a ansiedade decorrente da náusea e a ansiedade com a náusea, ou que vem depois da náusea. E isso é diferente do IPCAC, porque o IPCAC tem uma náusea muito forte, mesmo que não haja vômito. IPCAC. Nesse caso, é uma náusea persistente, mesmo que não haja vômito. E é uma náusea de língua limpa. Esse é o IPK. Nesse caso, a náusea é uma náusea com esse engasgue, mas sem vômito. É como se houvesse uma vontade, como se o estômago estivesse forçando uma saída de algo que não está mais lá. E é por isso que você tem esse instinto, esse engasgue, que é mais do que a náusea. Também a atenção ao detalhe. Também a volubilidade, você dá uma coisa para a criança quer outra coisa. Você dá a segunda coisa para a criança quer uma terceira. Também aquele desejo de ficar no colo o tempo inteiro. A gente viu isso nessa criança. Ele queria ficar o tempo todo no colo. E ele sempre queria ficar em posição ereta, seja ela em pé ou sentada, ele queria estar sempre ereto. Tanto faz sentado ou em pé, ele tem que estar ereto. Vertical. Não horizontal, vertical. Isso aí por causa do Antimonium TAR. E isso principalmente no caso de tosse. Existe uma rubrica que é a clinging, que é quando você tenta alcançar ou tenta pegar, segurar aquelas pessoas em sua volta. Isso que é o clinging. Outro sintoma que é muito importante, onde o Antitar é um remédio, é justamente aquela aversão à solidão. Perdão, a aversão à companhia. Você tem que ficar só. Você não quer a companhia de ninguém. Então, aversão à companhia, gosta de ficar só, principalmente quando está doente.
queixando-se de doença. O tempo inteiro se queixando que está doente. Sempre se queixando dos problemas, queixas, queixas, queixas. Como Kali, ele sempre quer muita coisa, e aí recusa quando essa coisa é oferecida a ele, que é outro tipo de capricho. Né? Ele quer um brinquedo, você dá o brinquedo para ele, aí ele diz, eu não quero mais esse, eu quero outro. Aí você traz o outro, e imediatamente ele descarta e diz, olha, agora eu quero outro. Então, deseja muitas coisas que depois são recusadas quando você oferece. Também aversão a ser perturbado, não gostam de ser perturbados. Querem ficar quietos por conta própria. E a gente vê também uma alternância entre a raiva e a exuberância. E a gente também vê uma alternância entre a exuberância e a amorosidade. Ou seja, uma criança muito ativa e depois fica muito quieta. Primeiro ela fica muito ativa, depois ela fica quieta. Morosidade, é quase uma tristeza, é como se tivesse taciturna essa criança. Então, é uma exuberância que a criança está exuberante, depois isso se alterna e ela fica taciturna. Também medo de exames médicos, é uma coisa que a gente vê. A criança não deixa, por exemplo, que você tome o pulso. Também tem medo de exame físico, médico, não deixa que você tome o pulso, que é a sanícula. Também, no caso, antitarque é uma das únicos dos dois remédios dessa rubrica. Também quer organizar, na realidade quer pôr fogo nas coisas e na casa. São pessoas muito impulsivas, violentas, sifilíticas. São pessoas que querem pôr fogo, atear fogo na casa, quer atear fogo nas coisas. Belladonna é uma das marcas, um dos marcos mais importantes, a Belladonna dessa rubrica. Inclusive tem as marcas mais altas, tem as duas marcas nessa rubrica. Devo continuar então? 6 horas. Desespero de se recuperar. Principalmente no caso de febre intermitente. Com duas marcas, ou seja, nesse caso o antitar vai ser um remédio negativo, com as características negativas mais proeminentes, como por exemplo reclamação, queixa, mau humor, irritadiço e também esse desespero associado à violência, ao impulso e esse desespero da recuperação, principalmente durante de febres intermitentes, ou seja, naquelas crises agudas, eles vêm até o consultório e dizem, olha, por favor, faz alguma coisa, acho que eu não vou conseguir sair dessa, ou eu vou morrer, ou não sei o que vai acontecer, não, acho que eu não vou conseguir me recuperar dessa doença. Medo de doença incurável. Ou de doenças que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer. Medo da doença ser uma doença terminal. Além da doença iminente, também tem o medo da doença ser fatal ou terminal. Então, medo de doença iminente, incurável, e também medo de doenças terminais, ou seja, aquela doença que leva ao óbito. A pessoa acha que não tem cura para ela. Por exemplo, o que aconteceria se eu tivesse câncer, por exemplo? Isso é uma doença iminente. Ou qualquer outra doença. Né? O que aconteceria se eu tivesse um ataque cardíaco? Ou se eu tivesse câncer, por exemplo? Eu vou morrer por causa dessa doença. Também um desejo carregado de ser e um desejo de ser segurado ou de ficar no colo. Né? Você viu ali o bebezinho, a criança queria ficar no colo, queria ficar nos braços da mãe o tempo inteiro. Também aversão a ser olhado, né? Não gostava que olhasse para ele, e muitas vezes começam a uivar, a gritar
gritar com toda a força se você olha diretamente para o paciente. A gente só consegue pensar em camomila nesse caso. Mas também anti-TAR 2 funciona. Esses gritos, esse uivo quando você olha, esse tipo de reação. E como muitas vezes a criança geme quando você encosta nela, né? Faz como se aquele toque doesse na criança. Então esse gemido. Não gostam de ser tocados, não gostam que você olhe diretamente, eles uivam, gritam e ao mesmo tempo querem ser seguradas. Então, vocês estão vendo que há uma contradição, há um paradoxo aí. Normalmente, nos remédios sifilíticos você encontra o paradoxo, esses dois extremos. A criança está exuberante, depois está taciturna, depois ela está feliz e depois ela está triste. São dois extremos. Por um lado, a criança não quer nem ser olhada, não quer que você olhe, nem que você toque ela. Muitas vezes a gente não consegue nem ver a criança, enquanto que, por outro lado, elas querem ficar no colo, querem ser seguradas. Agora, a pessoa que está segurando é a parte mais importante, é o que é mais importante para o paciente. Tem uma aversão muito forte ao toque. Eu disse que eles podem ser pacientes violentos, impulsivos, ter esse impulso de atear fogo às coisas, também a fúria e uma disposição suicida, ou seja, querem trazer mal aos outros e depois querem machucar a si mesmos. São obstinados, focados, facilmente ofendidos. Você diz uma coisa para eles e imediatamente ficam ofendidos. Inquietas, as crianças são inquietas, e isso é exacerbado pelo colo, né? A gente vê isso no arsênico, cina, camomila e calicê. Essa inquietude das crianças é melhorada no caso quando elas vão para o colo. Então, nesse caso, arsênico, cina, camomila e calicê. E, mais uma vez, como a gente viu no primeiro caso, né, aquele caso da esquizofrênia, a gente vê também muitos gritos durante tremedeiras, né? Então, gritos, tremedeiras e olhos esbugalhados. Quando eles acordam. Quando eles acordam, os olhos estão fixos, como se tivessem visto um filme de terror durante o sono, algo muito assustador, e gritam. É como se tivessem tido um pesadelo muito assustador, um sonho ruim. Então eles vão estar lá dormindo, de repente vão acordar gritando, com os olhos fixados, o paciente vai estar tremendo, principalmente se alguém tocar o paciente. Então é uma aversão muito forte ao toque e, por outro lado, em outras circunstâncias, ele gosta de ser tocado porque ele gosta de ir para o colo. Uma aversão muito clara à companhia. Eles querem ficar isolados, querem ficar sozinhos. Querem solidão. Querem solidão. Não querem que ninguém converse com eles. Querem ficar em paz, querem ficar sozinhos. É um paradoxo, porque são dois extremos, dois opostos. Durante uma época, o anti-TAR ele era utilizado aos montes e provavelmente hoje também ainda é utilizado com muitas crianças. Qualquer criança com congestão, com uma tosse ou bronquite, e você ouve aquele engasgue, né, aquele ruído no peito, você já dá o antimônio. No caso de bronquite
aguda ou congestão no tórax. Era utilizado como se fosse um antibiótico alopático, né, para qualquer coisa. Então, se tiver algum problema, qualquer probleminha, você já dá o antitar. E muitas dessas crianças melhoram em decorrência do antitar, mas muitas crianças também pioram, porque ele é utilizado especificamente para o caso de catarro no peito. A gente vê isso agora sendo utilizado em vários outros sintomas. Agora, a parte física, os físicos do antimônio tartáricum, como a gente já disse, para congestão torácica e também o que a gente chama daquele zumbido da morte. Quando aquela congestão fica bem no seu peito, bem no tórax, e aí você não consegue se desfazer dela, né? Não acaba nunca. A gente vê isso nas crianças, mas também até mesmo nos adultos. Até nas pessoas mais idosas, aquelas que estão no hospital, que estão na UTI, não conseguem se desfazer, não conseguem acabar o congestionamento, ele fica preso ali no tórax, então fica aquele barulho como se fosse um chocalho constante, ou um chiado constante, porque o congestionamento não vai embora em momento algum. Fica ali no peito. Isso se dá por causa da fraqueza do próprio músculo do peito, depois de algum tempo. Então, no caso, o remédio é o Stanummet, porque o paciente está numa situação expectorante. O expectorato é algo muito viscoso, muito grudento, ele está consistente. É mais ou menos como o cálie, que pode, inclusive, você pode esticar ele, né? Então, ele fica preso ali nas vias aéreas do paciente, nos brônquios do paciente. Outro sintoma interessante são as convulsões de erupções suprimidas ou erupções que não eclodiram. Por exemplo, quando o sarampo não eclode. Pústulas, né? Quando você suprime aquelas... quando você faz a supressão das pústulas. E, atualmente, é possível substituir isso por cachumba, por exemplo. A gente pode usar essa rubrica quando há uma convulsão após a catapora. Então, você pode usar também para catapora. Ou em qualquer outro tipo de erupção cutânea. Remédio para dentição das crianças. Aquela dentição que vem mais tarde do que a época certa. Ou problemas na descida dos dentes, né? Nos dois casos. A dentição fica mais fácil. E, lógico, lá na Índia, as pessoas usam muito calcária, foz, camomila e antitar. Uma combinação. E todas as mães sabem essa receita. A maior parte das mães, estejam ou não utilizando esses remédios caseiros, seja alopatia, eles usam o que a gente chama lá na Índia de Dentonic. Dentonic, D-E-N-T-O-N-I-C, que é tônico dental, tônico para os dentes. Muitas mães usam isso, todo mundo conhece, todas as mães conhecem o tônico dental. Inclusive já fala, a criança está com 6 anos, já está na hora de você começar a dar o tônico. E isso facilita a dentição da criança. É uma combinação de 3 remédios. Antitar, camomila e calcária foz. Isso, do ponto de vista bioquímico, é muito bom. É o que a gente chama de biotônico, o tônico dentário combinação 21, que é utilizado com bastante calcária e vários outros remédios e é especialmente útil na dentição das crianças. E também desejos por comidas muito específicas, né? Aquela vontade quase incontrolável de comer uma maçã, esse desejo
também bebidas frias, geladas e outras bebidas, como o Veritrum-alba, por exemplo. Veratrum-alba. Então, no caso desse tipo de situação, o antitar é muito bom. Um congestionamento respiratório, quando há uma oxigenação insuficiente, né? Você vê as pessoas lá na UTI que bebem essas bebidas mais frias com esse congestionamento e conseguem beber justamente porque não estão mais comatosos. Você vai lá, acredita, acorda o paciente do coma e aí ele responde a sua pergunta e depois volta para o estupor. Então você pode retirar isso usando anti-intar. Na rubrica que nós usamos no primeiro caso, com periodicidade anual, outros são arsênico, laquesis, duas marcas, Restox, 2 marcas, ou 3 marcas, anti-intar, arsênico, látices, Roxtox e outros remédios também. Mais ou menos 15, 16 remédios ao todo na rubrica periodicidade anual. O mais importante é o anti-intar, é famoso em todo o mundo para sintomas respiratórios. Ele é encontrado em quase a maioria das rubricas relacionadas à tosse. Toda rubrica relacionada à tosse, problemas respiratórios, você vai encontrar anti-intar e calicarb. São os 2 remédios que você vai encontrar praticamente em toda rubrica de tosse e vias respiratórias. Então, remédios mais importantes na matéria médica para a congestão do tórax, do peito, e a congestão seria a chiado, né, como esse chiado é fatal em crianças pequenas, porque a congestão pode bloquear os pequenos brônquios, as passagens, os bronquíolos, né, as passagens mais menores, né, mais do pulmão, né. Então, como resultado, a criança não consegue respirar, não tem oxigenação apropriada e ela pode ter que ser internada numa UTI por conta dessa expectoração viscosa pegajosa que fica presa no peito, né? E isso causa esse chiado, congestão, dificuldade de respiração e, claro, problemas respiratórios, né? Anti-intar seria um excelente remédio para a síndrome do problema respiratório. Essa síndrome de problemas respiratórios. Anti-intar seria, então, para essa SARA, né, essa síndrome. Então, nós teríamos que usá-lo cada vez mais. Eu nunca imaginei anti-intar curaria esquizofrenia. Nunca lembraria disso. Realmente foi uma experiência de aprendizado muito grande para mim. Não só o remédio, na realidade, mas a abordagem, né? Talvez vocês possam ter se confundido um pouquinho hoje de manhã, mas isso foi muito importante, falar para vocês sobre essa abordagem, né, dessas doenças mentais unilaterais, doenças psiquiátricas. É muito difícil, né? E depois desse entendimento, a partir do Organon, desse estudo do Organon, eu tenho usado isso, né? Eu vi a importância dos sintomas físicos característicos, né? Esse entendimento nos ajuda a ter bons resultados em casos psiquiátricos. Então, eu acho que com essas palavras
eu vou encerrar aqui nosso dia de hoje e qualquer confusão, né, é importante que vocês esclareçam hoje. Ao final do dia, ao final do dia a confusão tem que estar esclarecida, né? No primeiro caso, o senhor fez o antimônio tartárico 1000, o senhor disse que repetiu, quantas vezes, que periodicidade o senhor usou? Total 3 times, about 3 times. 3 vezes. 3 vezes. A cada 2 ou 3 meses. Sempre que eu achava que o paciente estava um pouquinho embotado ou deprimido, ou se o nível de energia estava baixo. Então, mas se a energia estava baixa e quando eu achava que havia necessidade, eu repetia. 1,000. 1,000 plus 1,000. Tá, 1000 mais 1, 1000 mais 2, 1000 mais 3. Put it in a Na Índia, a gente pega a dose de 1000, coloca num copo de água, mistura e aí toma 3 colheres, né? Você coloca 1000, coloca num copo de água, né? Dilui e aí pega a colherzinha, né? Então, na Índia a gente não tem 1001, 1005, 1010. Vocês têm muita sorte aqui no Brasil. Você pode ter 201, 205, 210, 220, 1001, 1002, 1000 e sei lá, né? Qualquer potência que vocês quiserem. Na Índia, se eu der um remédio e escrever na minha receita Antimtat 1005, eles vão dar o quê? Sabe o quê? Eles vão dar um placebo. Entendeu? Porque eles não entendem isso. Então, se você escrever 200, etc. Mas se você escrever 10.005, 2015, é como se fosse, para eles entendem como um código para placebo. Entendeu? Porque eles não têm essas potências. Então, vocês têm muita sorte que vocês consigam essas potências aqui. A sua confusão tem que estar resolvida ao final do dia, e se não for resolvida, então aí eu sinto muito, porque aí não é culpa minha. É claro que agora vocês não vão falar, ninguém vai falar que está confuso ainda, né? Claro, né? Óbvio. Na realidade, é um assunto, assim, realmente delicado, não é? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer nesse tipo de confusão, então, mas era um tópico que tinha que ser abordado, e nesses 12 últimos seminários a gente não tinha falado sobre isso. Então, hoje em dia está ficando cada vez mais difícil para mim o que ensinar para vocês. Eu tenho que ensinar, claro, alguma coisa nova, né? Então, quantos novos casos eu tenho que trazer, né, em termos de remédios novos e tudo mais. Então, amanhã, de volta à rotina, os fósforos, né, pulsatila, calcária, né, os cális, os mentrums. Muito bem? Muito obrigada. Muito obrigada.